tem zagueiro voltando, tem atacante voltando, tem cabeça de área indo embora, né? Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse pré-jogo, claro, de forma bem rápida aqui, para ir direto ao ponto. Paysandu e Cuiabá, né, na Curuzu pela 30ª rodada. A gente vai falar de escalação, vai falar de simulação de tabela, vai falar do confronto do adversário, mas antes, não se esqueça aí já de deixar teu like, se inscrever no canal, isso é muito importante. Já falei para vocês que a gente tem mais visualização do que inscrito, né? Ou seja, tem muita gente que acompanha o canal e não se inscreve, então dá essa moral aí para o Central Papão, para a gente cada vez mais crescendo, beleza? Bora lá primeiro falar aqui de escalação, depois a gente dá um panorama do jogo e faz aquela simulação da tabela, né? Bem, a escalação, eu acho que ele deve manter aqui o mesmo time contra o Criciúma com uma alteração. Tu vai entender qual seria a alteração, né? Bem, ali na nossa zaga, o Matheus Nogueira deve permanecer como goleiro, Thalisson como zagueiro saindo pela direita e Maurício Antônio pela esquerda, né? Maurício Antônio que jogou muito bem contra o Criciúma. Se vocês repararem, ele deu dois passes, né? Uma assistência para o gol e outra pré-assistência. Então, ele tem um passe muito bom, Maurício Antônio. Às vezes é aquela história do risco, né? Ele tem um passe bom e às vezes ele quer entregar paçoca também, mas faz parte, né? É um risco. E nesse momento é o que a gente precisa, cara. Não dá pra gente ter aquele zagueiro que explana a bola. Eu que sou contra esse guardiolismo, né? Que as pessoas querem inventar um guardiolismo na Série B. Nesse momento é momento da gente ter esse guardiolismo aí, de pegar um zagueiro, se precisar o Matheus Nogueira sair pegando e driblando todo mundo, né? Obviamente que eu estou brincando, mas a gente precisa arriscar. E o Maurício Antônio é a pedida nesse momento, né? Não só pela qualidade dele, mas eu creio que o professor não vai querer, né? Eu vou dizer no final porque que eu acho que ele deve manter o mesmo time com uma alteração. Nas laterais, também creio que ele deve manter o Edilson na direita. Muito embora ele goste do Brian na esquerda, mas porra, o Heverson fez o gol e deu uma assistência. Cara, se ele tirar esses jogadores, a galera vai matar ele. No meio de campo, o André Lima, muito elogiado. O Ronaldo Henrique ficou ali no vai, não vai, né, galera? Gostou e não gostou. Mas eu aposto que ele talvez fique muito mais por conta do resultado. Mas não acharia também nenhum absurdo se viesse o Nicola, tá? Nicola também acho que tem entrado bem. Claro, dentro da nossa limitação, o Nicola acho que tem entrado bem. Eu colocaria o Nicola, mas creio que talvez ele queira manter aí mesmo o time. O Denner, olha, galera, é o seguinte, eu sei que muita gente não gosta do Denner, mas lembra que o Denner ele não tá aí para ser o camisa 10. O Denner ele é o terceiro homem de meio de campo. Na prática, o Paysandu joga com três volantes. A gente já viu que o Denner não tem, digamos assim, cacuete de jogador 10 criador. Como a gente não tem, o Márcio vai manter aí. São três cabeças de áreas e os três atacantes que se virem. Né? Qual é a modificação que eu acho que ele vai fazer no ataque? Ele deve manter o Marlon pela direita, até porque o Marlon foi a única indicação dele, o Garcês pela esquerda. E no lugar do Denilson, que havia entrado no lugar do Diogo, eu acho que vai ter essa alteração aí. Eu acho que o Diogo retorna no lugar do Denilson, porque eu acho que do time contra o Criciúma, o Denilson foi o único que não se destacou. Foi muito discreto o Denilson. Então, e como o Diogo Oliveira, apesar da gente estar na bronca com ele, né, ele perdeu a confiança depois daquele jogo lá contra o Volta Redonda, apesar da gente estar na bronca com ele, cara, é sempre um atacante de referência, né? Ele já ficou um jogo aí descansando, ele estava muito devagar no jogo contra o Novo Horizontino, visivelmente jogando no sacrifício. Então, apesar de eu sei que a gente se empolga porque o time ganhou, vamos manter o mesmo time, mas eu acho o Rossi, eu concordo que fique no banco, até porque contra o Novo Horizontino ele vinha jogando de titular e contra o Novo Horizontino ele entrou e até que o time deu uma melhorada, então realmente deixa ele no banco não só porque o time performou bem, mas porque ele no banco acabou entrando e jogou melhor do que quando ele entrou titular. E eu creio que a volta do Diogo, eu não sei se é porque eu estou tentando forçar uma opinião minha, ou se é um feeling, que eu acho que o professor, como o Denilson não se destacou, dos 11 jogadores foi o que menos se destacou, né? Então eu creio que talvez ele possa voltar com o jogo, né? Uma outra alternativa que eu vi vocês falarem no chat, pode comentar, que eu sempre leio o comentário de vocês, é que quando a gente jogou no contra-ataque, quando já estava 3-2, a gente jogou com dois atacantes, né? O Garcês pelo lado direito e o Wendel pelo lado esquerdo. Até deu sorte, mas vai lembrar que naquela altura a gente estava ganhando e com um jogador a mais, né? Não foi um jogo em que a gente teve que propor o jogo para tentar o resultado. A gente já estava ganhando e estava com um jogador a mais. Então, não sei se ele vai fazer isso, porque a gente
precisa jogar com 3 atacantes, né? Então, para mim, pelo menos em termos de formação, ele deve fazer isso aí. Pode mudar os jogadores, por exemplo, ele pode surpreender entre aspas, né? Ele pode botar o Rossi aqui no lugar do Marlon e voltar com o Marlon para o meio de campo, né? E até de repente descer o Denner e tirar o Ronaldo Henrique. Eu até gosto do Denner como um segundo volante, né? Deixa eu ajustar aqui. Desculpa que às vezes o microfone fica estourando aqui. Então, eu acho que é uma possibilidade, mas creio que ele não vai fazer essa formação com 2 atacantes. O Wendel entrou muito bem, né? Uma outra também, a gente não tem como saber, né, pessoal? Aquilo que a gente já falou. Essa reta final aqui, cara, não tem estratégia, não tem. Vai colocando aí quem é o filhinho do professor, não tem tempo para fazer treinamento, porque agora encurtou o calendário, né? Jogo na final de semana, meio de semana. Então, se eu já falei para vocês 1000 vezes, se eu já não creio que em uma Série B o técnico faz toda a diferença, imagina numa reta final. Aí que ele. A diferença que ele vai fazer é uma coragem de manter o time para frente, é uma coragem de modificar e tentar o tudo ou nada, aí tudo bem. Aí nesse ponto ele faz diferença. Mas em termos de estratégia e treinamento, a gente não consegue isso numa Série B que os técnicos vão sendo trocados e com isso eles não conseguem fazer um planejamento e nem indicar jogadores para impor a sua estrutura de jogo, né? Ainda mais técnico que vem na metade da temporada ou no final da temporada. Então, é muito limitada essa questão dessa estratégia aí, né? Eu até brinquei lá no Instagram com a galera que assim, por exemplo, a gente teve 3 técnicos nessa rodada. Foi o Guto com o Remo, o Tencate com o Vila Nova e teve mais um que eu esqueci agora. Antes do jogo eu falei, cara, se o Remo ganhar, já vão dizer assim, não, isso aí já é o dedo do Guto Oliveira. Se o Remo perder ou empatar, não. O Guto Oliveira é bom treinador, mas aí, como ele recebeu uma herança maldita, vai demorar a modificar. O Tencate é a mesma coisa no Vila Nova, porque o Paulo Turra é muito retranqueiro. O Tencate já chegou e mal ou bem a gente já conseguiu empatar, a gente vinha só perdendo. Então, assim, a essa altura do campeonato, meu amigo, não tem técnico, já tem uma limitação. Imagina essa altura do campeonato, né? Então, nesse ponto, eu gosto do Márcio porque ele é ousado, né? Ele não tem nada a perder mesmo, foi assim ano passado. Ele ousava, eu nunca esqueço aquele jogo contra a Ponte Preta que a gente virou. A gente com 1 a menos, fez 1 a 1. Ele disse, cara, eu vou pro tudo ou nada. Botou um outro atacante, foi pro tudo ou nada e a gente virou o jogo. Esse ponto aí eu gosto do Márcio. Então, eu acho que o técnico ele faz muito mais diferença na atitude do que o esquema tático em si, porque não dá tempo, né? Não dá tempo de treinar e não dá tempo do técnico ter uma temporada aí, porque geralmente troca o técnico, né? Bem, e o Cuiabá, nosso adversário, né? Cuiabá, o nosso adversário, jogou contra o Atlético o último jogo nessa formação e venceu por 2 a 1. Uma boa notícia, esse motorzinho aqui, até para rimar, né? Esse motorzinho chamado Mateuzinho tá suspenso e, salvo o melhor juiz, não sei se eu tô enganado, ele não vai jogar contra a gente. Graças a Deus, esse cara aqui é o terror, cara. Ele cai pela. Ele é um verdadeiro ala mesmo, é um terror. Ele lembra o Edilson em boa condição, né? Que o Edilson, infelizmente, não vem fazendo uma boa temporada. Então, tu imagina o Mateuzinho caindo nas costas do nosso lateral esquerdo, que é o Heverson, né? Cara, ferrou pra gente, né? Que o Heverson não é demais, a gente não tem lateral que marque, né? Tanto o Edilson quanto o Heverson quanto o Brian não marcam, mal e mal apoiam. Então, graças a Deus que ele não vai estar, é uma boa notícia, né? Bem, na tabela são exatamente 2 extremos. Enquanto o Cuiabá briga lá no G4, está em 6º lugar, a gente continua na lanterna. E isso é bom, né? Porque o time gosta de bater em G4 ou em porteiro de G4. Como o Cuiabá agora é o porteiro de G4, quem sabe a gente não bate no Cuiabá, né? Já havia falado para vocês também, assim, vinha falando aqui, vinha falando no Instagram. Eu sinceramente acho que o Cuiabá tá fazendo hora extra lá em cima. Tem esse Mateuzinho que é muito bom, realmente um bom jogador. Mas eu acho que tem time melhor, tem outros times melhores brigando lá em cima, tá? Então, eu inclusive acho até, galera, que o meu G4 é esse aí, ó. Pra mim o G4 é esse aí, que sobe. Talvez troque pela Chape, aí não boto muita fé no Cuiabá não, mas enfim, né? Como é um time em ascensão, ó, pode ver o Cuiabá, ele é uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, uma vitória. Então, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, né? Então, ou seja, nos últimos 15 pontos aí, 11 conquistado é muita coisa, né? É um time em ascensão aí, né? Um time em viés de alta. Já o Paysandu, que vinha em viés, não digo nem em baixa, né? Era em viés mesmo, igual a avestruz, enterrando já
a cabeça aí na areia e a gente já estava dado como rebaixado e ainda a situação ainda é virtualmente rebaixado, mas agora a gente deu uma ressuscitada ali com essa goleada, né? Então é vencer o Cuiabá, é aquela história, claro e evidente que o Cuiabá tem 20 pontos mais que a gente, quase o dobro, né? Cerca de 80% superior a gente em termos de pontuação, mas o time do Cuiabá não é 80% melhor do que a gente, tá? O time do Cuiabá ele não é 80% melhor do que a gente. Não é mesmo. Então, dá sim para ganhar, dá para guerrear. Já havia falado para vocês que nessa Série B não me espanto, não me espanto, como não me espantei Paysandu e Criciúma. Não raro Lanterna e Z4 bate em G4, né? Tirando o Atlético que agora está com super time. Tudo para mim aqui está em aberto, tudo fica em aberto. Então, por isso que inclusive um conselho, galera, né? Pra gente que precisa chegar, eu acho que o nosso ponto de corte vai ser de 40, 42 estourando, não vai ser 45. Então eu acho que mais 5 vitórias a gente se salva, né? 5 vitórias de 9 jogos a gente se salva, quem sabe 4 vitórias e 3 empates também, né? Ou seja, daria 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ou 5 vitórias e aí, com certeza, com 5 vitórias se salva, mesmo perdendo as outras 4. Então, um conselho, galera, é assim, eu sei que a gente fica ali secando e tal, mas não adianta, cara, secar, porque é muito aleatório. O futebol já é um pouco, né? Porque futebol é um esporte, então não dá pra dizer que é tudo aleatório. Então, dentro dos esportes, ele aqui é um dos mais aleatórios em termos de resultado. A Série B, mais ainda. Né? Então é muito aleatório. Muito, 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 muito aleatório. Tanto que Paysandu e Amazonas e Botafogo vêm provando isso, né? Quando eles pensam que eles já estão mortos, enterrados, eles vão lá e batem alguém. Então é muito aleatório. A torcer para o Paysandu, como eu disse, acho que parece um clichê, mas é verdade. É aquela história do jogo a jogo, cara. Ganha esse jogo contra o Cuiabá, depois pensa no jogo contra o Botafogo lá fora, ganha o jogo contra o Botafogo, depois volta para jogar o clássico. É jogo a jogo. Vão ser 9 finais para tentar ressuscitar. E é aquilo que eu falei, não importa se tu acredita ou não, a gente sabe que virtualmente já estaria rebaixado, mas tu pode acreditar ou não acreditar, mas a gente tem algo em comum que é todo mundo torce, né? Tá aí o retrospecto da galera, né? Paysandu teve aquela goleada, havia depois perdido contra o Novo Horizontino e contra o Goiás, e empatado contra o América, e aquela fatídica virada no Volta Redonda em casa. O Cuiabá, por outro lado, aí em viés de alto, né? Bateu no Atlético, empatou com o Vila Nova lá fora, bateu na Chape, que era a sensação, empatou com o Operário fora de casa e bateu no CRB, então viés aí de alto. Bora simular a tabela, galera, bora lá, daquela zicada, né? Aquela zicada, claro, a partir de agora, quase todas as simulações, obviamente que vão ser clubistas, né? 1-0 Paysandu contra o Cuiabá, obviamente que eu vou colocar. Esse Vila Nova e Criciúma não interessa pra gente, vou botar um empate, isso tem cara de empate, né? Atlético e Amazonas aqui, cara, eu acho que o Amazonas já foi. Infelizmente, não dá nem para ser clubista aqui, né? O Amazonas junto com a gente é aquele time que tipo já foi e tá tentando voltar, né? Aquilo que eu falei para vocês, para mim a melhor frase de um seguidor que ele disse: a gente já está na Série C e a gente está brigando para tentar voltar para a Série B. Curitiba e Botafogo, porra, não é possível. Você vê que Curitiba gosta de se enrolar com um Z4 em casa, né? CRB Avaí não interessa, vou botar aqui a vitória para o CRB. Chape Novo Horizontino não interessa, mas só por palpite isso tem cara de empate também. Volta Redonda e Goiás. Goiás está muito pressionado, né? Então não é só clubismo, não. Eu vou colocar aqui 1-0, embora o Volta Redonda, cara, é um time arrumadinho. Eu esqueci o nome do técnico dele aí. Esse sim já tá com um trabalho de médio a longo prazo. Aí dá para te dizer a história do tal do dedo do técnico aí, né? Mas técnico que entra aventureiro não tem estratégia, não tem como ter estratégia. Tá? Pra gente não ser muito sonhador, eu vou botar 1-1 aqui. E Ferroviária e Atlético, aqui seria interessante o empate pra gente, né? Seria bem interessante o empate, porque são os dois porteiros aí do Z4. Bora botar um empate pra gente ser um pouquinho otimista, já que aqui no Volta Redonda eu fui realista. Operário e Remo, eu creio que esse aqui também tem cara de empate, não serve muito pra gente, né? Isso tem cara de empate. Atlético Goianiense e CAP. A CAP já ganhou muito, porra. Não tem como. Oitava vitória aí também já é demais, CAP.
Aí não dá também. Então veja que com esses resultados que a Ferroviária e a América, que eu forcei uma certa barra e nem tanto, né? Porque o empate também pode ser algo esperado. Então vejam que é ponto a ponto, né? A gente vence, vai a 28 e aí a gente fica. Estava a 8 pontos, já baixou para 7 pontos do porteiro do Z4 e baixaria aqui para 6 pontos a portaria do Z4. Lembrando, a gente ainda pega a Ferroviária, a gente ainda pega a Atlético, a gente ainda pega Botafogo, né? Demos aquele mole de perder os 2 jogos em cara. Isso aí vai ficar para sempre até o final da Série B. Como é que a gente dá mole de não vencer os 2 concorrentes direto, cara? Eu vou chorar esses pontos para sempre. Com esses 5 pontos a mais, a gente estaria com 33, o América com seus 33 também, e o Volta Redonda com seus 28. E a gente estava aí praticamente fora da zona de rebaixamento. Né? Mas enfim, não adianta chorar o leite derramado, mas já chorando, né? O importante é vencendo aí jogo a jogo. Beleza, meus amigos? Não se esquece aí, por favor, de dar aquele teu like, né, para dar aquela força pro Central Papão. E quem não é inscrito, já verifica aí, já se inscreve, tá bom? Tchau, tchau, saudações bicolores. Tenho certeza que a casa vai estar lotada. Já foram vendidos 11 mil ingressos. Isso comprova que a torcida sabe distinguir o que é o protesto, né, legítimo contra a gestão e sabe distinguir o que é quando vai apoiar os jogadores em campo. E eu espero que os jogadores tenham essa maturidade, né? De saber que o protesto fora de campo é uma coisa e dentro do estádio é outra coisa. Né? O jogador tem que ser acostumado com pressão. Eu até estava brincando que minha sobrinha viajou para jogar vôlei, e aí eu disse, bora, traz essa medalha. Aí ela falou, ah, tio, não bota pressão. Eu disse, olha, atleta vive de pressão. Imagina jogador de futebol e jogando no Paysandu, né? Que é um clube de massa. Então, tem que saber suportar a pressão. Beleza? Vamos lá, saudações bicolores, tchau, tchau e até a próxima.